Segredos contra o mau envelhecimento. O guia anti-envelhecimento. Mente, corpo, cabelos, mãos e pele. Por toda a vida plena. Da editora Recreio. Patrocinado pela loja, a mais bonita do Recreio. Capítulo 1. Você pode controlar a rapidez, ou lentidão, com que envelhece. Ninguém quer envelhecer, mas infelizmente, até descobrirem o elixir da juventude, será um caminho inevitável. Mas não é só porque você tem que envelhecer, que você tenha que fazer isso rapidamente. E ninguém disse que você não poderia envelhecer bem, mantendo sua beleza jovem com energia e saúde. Muitos de nós pressupomos que ao envelhecer automaticamente podemos ficar coberto de rugas, perder a capacidade de andar, eventualmente, desenvolver incontinência e demência. Acontece que nenhuma dessas coisas é inevitável e a maioria delas está apenas parcialmente relacionada à idade. E você também pode ver isso olhando na sua volta. Embora algumas pessoas pareçam ter dificuldade para se levantar e lembrar seu nome aos 65 anos, outras ainda praticam esportes e escrevem livros por volta dos 80 e 90 anos. A diferença é inteiramente genética? De jeito nenhum. Na verdade, existem inúmeras mudanças no estilo de vida que podem fazer toda a diferença na maneira como você se sente à medida que se envelhece, e muitos dos problemas associados à velhice, na verdade, podem ser totalmente evitados. Então, sim, o envelhecimento ainda é inevitável. Mas a maneira como você envelhece depende quase inteiramente de você. A diferença está no seu conhecimento e na sua capacidade de aplicá-lo para tirar o máximo proveito do próprio corpo e da saúde. Você tem uma escolha e quanto mais cedo agir, mais eficazmente poderá evitar os aspectos mais desagradáveis do envelhecimento. Sim, isso mesmo, este não é um livro apenas para velhos. É para pessoas jovens. Na verdade, é para todos, para garantir que você que está nos acompanhando, obtenha o máximo de seu corpo e mente à medida que envelhece. Mas como retardar o envelhecimento? Qualquer pessoa pode alegar que o envelhecimento é algo sobre o qual você não tem controle. A parte difícil está em apoiar essa afirmação com algumas evidências concretas. Como você pode realmente retardar o seu envelhecimento? E como suas decisões podem acabar colocando seu corpo no modo de avanço rápido? Aqui estão alguns exemplos. Mobilidade. Muitas pessoas dirão que seus joelhos têm uma quantidade finita de tempo antes de começarem a se cansar. O mesmo vale para suas costas. Mas, cada vez mais, descobrimos que isso não é verdade. As últimas décadas nos deixou bem claro que você pode continuar treinando até a velhice e que, na verdade, coisas como correr devem lhe dar mais velocidade. O problema é a forma como estamos treinando e a nossa falta de atividade em geral. O que acontece com muitas pessoas é que elas permanecem em forma e saudáveis quando são mais jovens porque correm, praticam esportes e geralmente praticam atividades. Quando chegam à meia-idade, diminuem a velocidade e começam a ficar sentados no computador ou TV o dia todo. Seu metabolismo diminui, mas a maioria das mudanças que percebem em seu corpo são na verdade o resultado de estarem constantemente estressados e constantemente estáticos. Isso resulta em causa de desequilíbrio muscular mantendo a mesma postura por muito tempo e isso resulta em lesão quando os músculos voltam a serem ativados. Essa lesão, então, leva a uma postura corretiva e biomecânica. Você tem o joelho ou as costas ruins, então você coloca mais peso na outra perna, você fica curvado. Isso, por sua vez, significa que você realmente exacerba o desequilíbrio muscular que já tinha. E quanto mais tempo isso durar, maior o desconforto e dores você vai experimentar. A solução não é ser menos ativo, mas mais ativo. Ao mesmo tempo que irá se certificar de usar a técnica correta. Nutrição. A nutrição também é responsável por uma grande proporção dos problemas contra os quais você lutará à medida que envelhecer. Ao contrário da crença popular, muitos dos problemas de saúde associados à velhice são, na verdade, cumulativos e resultam de anos de má nutrição. A falta de nutrientes pode levar a problemas de visão, problemas com a produção hormonal, problemas com os ossos e muito mais. Assim, ao adotar a dieta certa, você pode evitar inúmeras condições e permanecer mais saudável e mais forte na velhice.
toxinas, danos celulares e problemas cardíacos. Muitos dos problemas de saúde associados à velhice também podem ser agravados com o estilo de vida. Claro, sempre é possível ter azar e sofrer de câncer sem uma causa como tal. Mas isso é muito menos provável se você for capaz de se proteger com as melhores e mais saudáveis opções de estilo de vida. Por exemplo, as doenças cardíacas são de longe uma das principais causas de morte em homens, mas é muito possível reduzir o risco desse problema fazendo muitos exercícios e aderindo a uma dieta destinada a manter a pressão arterial e o colesterol nos níveis mais desejáveis. Cérebro. As mesmas regras se aplicam ao seu cérebro e ao resto do seu corpo. Em outras palavras, se você mantiver sua nutrição e realmente continuar usando seu cérebro, ele permanecerá ágil. Entraremos em tudo isso e muito mais em detalhes nos capítulos subsequentes, mas espero que isso seja uma explicação suficiente para torná-lo um crente. O ponto é, você tem controle sobre a maneira como você age se você tomar as devidas precauções, então você pode ficar saudável, com uma ótima mobilidade em idade mais avançada. Este livro vai funcionar como seu roteiro e seu projeto para ajudá-lo a fazer exatamente isso. Siga estas dicas e você poderá fortalecer seu corpo contra as forças invasoras da velhice. Capítulo 2. Ajustando a clareza mental. E agora? Por onde começar? Que tal com a mente, visto que a mente lidera e o corpo segue? Se você conseguir manter seu cérebro afiado e sua mente ágil, será capaz de aproveitar a vida pelo menos de alguma forma e manter sua dignidade. O que é certo, é que uma mente sã ajudará a lhe dar automaticamente um corpo mais forte e saudável. Afinal, sua mente controla seus movimentos e está é a chave para manter uma boa biomecânica e controle muscular. Então, vamos dar uma olhada nas questões com as quais você pode lutar neste departamento à medida que envelhece e como você pode mantê-los sob controle. Declínio cognitivo com a velhice. O que mais frequentemente associamos com a idade é o declínio cognitivo. Quando você atinge uma certa idade, começa a se esquecer de onde deixava suas chaves com um pouco mais de regularidade, eventualmente, começa a esquecer os nomes de sua família. Basta chamar todo mundo de Pedro, é mais fácil. Algum grau de perda de memória é bastante normal com a idade e é referido como declínio cognitivo relacionado à idade. No entanto, em alguns casos, pode assumir a forma mais grave de demência ou doença de Alzheimer. O último é causado por placas amiloides e emaranhados neurofibrilares, que são causados pelo acúmulo de fragmentos de proteínas que se ligam às células. Isso pode causar confusão e perda severa de memória, que conhecemos como demência ou Alzheimer. Em alguns casos, confusão e perda de memória são agravadas por danos ao cérebro causados por acidente vascular cerebral ou lesão cerebral traumática. Mas, muito antes disso, vem o leve cansaço e a névoa do cérebro. É quase imperceptível, mas definitivamente está lá. Como um computador que leva apenas 1 ou 2 minutos extras para inicializar. Ninguém mais notaria, mas você sabe que não está mais funcionando em todos os cilindros. Não como costumava ser. Pense bem, quão mais difícil é acordar de manhã, do que era há 5 anos, quando você passa a noite toda fora bebendo com amigos e depois acordar no dia seguinte com energia. Não é o seu corpo que mudou neste ponto, é o seu cérebro. Ou que tal você pensar ainda mais longe, permitindo a memória, quando você era apenas uma criança? Naquela época, você podia correr em círculos por horas sem nunca se cansar. Provavelmente você conhece crianças que ainda conseguem fazer a mesma coisa. Porém, hoje em dia, muitos de nós lutamos apenas para subir as escadas. Sentir-se constantemente cansado não é divertido e nem metade do entusiasmo que você tinha quando era mais jovem, ou a habilidade, ou a paixão por aprender. Observe como os jovens estão sempre aprendendo novas habilidades, fazendo novos amigos e mudando de carreira. Isso fica mais difícil com a idade. Ah, e quanto ao humor? Você notou como você está ficando cada vez mais duro hoje em dia? O que antes não lhe faria parar para pensar, agora faz rosnar baixinho como louco. O que aconteceu com aquele otimismo juvenil? Se você compreender a lei da atração, saberá que ficar com raiva o tempo todo só levará a ter menos oportunidades e menos prazeres.
Aparentemente, é aos 60 anos que essas mudanças realmente ocorrem. Então, o que está realmente acontecendo dentro desse seu crânio para causar toda essa mudança? Aumento da energia e humor do cérebro com nutrição e nootrópicos. Muitas coisas mudam no cérebro e são responsáveis pelas mudanças que vemos em nossas habilidades e personalidades. Muitos deles podem ser um tanto atenuados pelo nutriente correto ou regime de suplementos. Entretanto, quando nutrientes, ervas ou medicamentos são usados dessa forma, eles são chamados de nootrópicos, compostos que podem ajudar a melhorar o desempenho do cérebro. Vamos começar com a baixa energia que sentimos. O que causa isso? Existem algumas coisas, mas no início está a diminuição das mitocôndrias. Como já aventamos anteriormente, suas mitocôndrias são os minúsculos geradores de combustível que vivem em todas as suas células. Seu trabalho é pegar a glicose e convertê-la em ATP, ou trifosfato de adenosina, a moeda de energia da vida. Essas mitocôndrias são encontradas por todo o nosso corpo e isso inclui o cérebro, onde vivem nas células cerebrais. Se você já se sentiu cansado demais para completar uma soma porque isso envolve reter números em sua memória de trabalho, então sua energia cerebral o está deixando na mão. E é isso que torna mais difícil encontrar entusiasmo para fazer qualquer coisa também. Outra noite da mesma velha TV. Se você olhasse para as células de uma criança sob o microscópio e comparasse com as de um homem de meia idade, você veria que o homem de meia idade tinha muito menos mitocôndrias. Os cientistas agora acreditam que essa é uma das principais diferenças nos níveis de energia das crianças em relação aos adultos. Na verdade, essa também é uma das coisas-chave que muitas estrelas nootrópicas obtêm. Ingredientes que variam de L-carnitina a PQQ, luteína, creatina e laranja amarga funcionam pelo menos parcialmente dessa forma. Outra coisa que afeta a energia do cérebro à medida que envelhecemos é o fluxo sanguíneo. Como todas as outras partes do corpo, o cérebro precisa de um suprimento constante de sangue para fornecer nutrientes e oxigênio para um funcionamento saudável. Infelizmente, o nosso fluxo sanguíneo sofre à medida que envelhecemos. É aqui que entram os vasodilatadores. Coisas como extrato de alho, vinpocetina e ginkgo biloba, todos oferecem esse aumento de energia, aumentando o diâmetro dos vasos sanguíneos. Isso também pode ser muito bom para quem tem pressão alta. Isso permite que mais sangue, oxigênio e nutrientes sejam direcionados para o cérebro, ajudando você a se sentir mais alerta e desperto. Você também pode obter muitos benefícios de nutrientes como ferro e B12, que ajudam o corpo a criar mais glóbulos vermelhos. Essa mudança muito simples costuma ser suficiente para aumentar a quantidade de oxigênio e nutrientes que percorrem o corpo até o cérebro, e mais uma vez, para recarregar seus níveis de energia. Humor e aprendizado. À medida que envelhecemos, geralmente começamos a produzir menos dos neuroquímicos mais importantes, seja serotonina ou dopamina. A dopamina é um dos neurotransmissores mais associados à atenção, que também se correlaciona com a memória. Quanto mais focado você estiver, maior será a probabilidade de se lembrar de algo. A dopamina também está correlacionada com o BDNF, fator neurotrófico derivado do farelo. Junto com o fator de crescimento neural, o BDNF é um dos principais agentes em neuroplasticidade. À medida que envelhecemos, a taxa de adaptação e crescimento do cérebro muda. Isso resulta em uma capacidade menor de aprender novas habilidades e ideias, juntamente com um menor interesse em fazê-lo. Adivinhe o que você pode consumir para aumentar seus níveis de dopamina, ganhar foco e melhorar o aprendizado? A boa e velha cafeína. E talvez não por coincidência, o consumo de cafeína também está associado à redução do risco de Alzheimer. A dopamina também está relacionada ao seu humor, assim como outros compostos neuroquímicos que diminuem à medida que envelhecemos, como a serotonina, frequentemente conhecida como hormônio da felicidade. Muitos desses neuroquímicos são feitos de aminoácidos simples, os blocos de construção da proteína, como o triptofano e a L-tirosina. Coma mais ovos, que também são embalados com a colina que estimula o cérebro, e seu cérebro ficará mais forte e você ficará menos irritado.
Numerosos outros compostos nootrópicos podem ajudar a aumentar a plasticidade cerebral e alguns estudos muito fascinantes que mostraram que algum dia nós seremos capazes de restaurar nossos cérebros a níveis infantis de plasticidade. Isso pode não apenas nos ajudar a adquirir novas habilidades, para ensinar truques antigos, mas também para evitar que caiamos em velhos hábitos de pensamento preguiçosos. Um dos grandes problemas aqui é a maneira como usamos nosso cérebro. À medida que envelhecemos, mais sabemos, formamos mais inteligência cristalizada, o que resulta em uma necessidade reduzida de continuar aprendendo. Além do mais, décadas ensaiando os mesmos padrões de pensamento e seus respectivos caminhos neurais, significa que certas memórias e ideias tornam-se profundamente enraizadas, enquanto outros são cortados do cérebro e vêm a murchar e atrofiar. Usa-o ou perde-o. É por isso que é tão importante manter o cérebro abastecido com os nutrientes e ingredientes certos em todos os momentos da sua vida. Sim, apoiar-se esse crescimento com o regime de nutrientes e suplementos corretos. Como você faz isso? A melhor resposta é comer uma dieta rica em nutrientes. Isso pode ajudar a estimular a produção dos neuroquímicos certos, pode ajudar a dar a você mais energia mental, clareza e pode melhorar seu humor. Além disso, os nutrientes certos também podem ajudar a proteger seu cérebro contra o desgaste a que pode estar sujeito ao longo do tempo. Seu cérebro é danificado por radicais livres, assim como qualquer outra célula de seu corpo. Essas são moléculas que podem reagir com o exterior das paredes celulares, causando danos, e potencialmente, até mesmo impactar o núcleo do cérebro. Antioxidantes como vitamina C podem ajudar a prevenir esse tipo de dano. Enquanto isso, o ácido graxo ômega 3, o óleo encontrado no peixe, pode ajudar a melhorar a comunicação entre as células, aumentando a permeabilidade da membrana celular. Isso também tem ajudado a evitar estudos de declínio cognitivo relacionado à idade. Então, se você está começando a sentir sua massa cinzenta desacelerar, comece a comer mais frutas e vegetais, mais saladas e mais carnes e peixes oleosos. Isso por si só pode ser suficiente para fazer uma enorme diferença, mas se você não está vendo resultados ou se luta para se alimentar de forma saudável, considere criar uma pilha de nootrópicos para você mesmo. Certifique-se de que contém o seguinte: vitamina C, precursor da serotonina e um antioxidante. Alho, um vasodilatador natural. Creatina, aumenta a energia celular. CoQ10 ou resveratrol, aumenta a energia celular. Vitamina B6 e B12, para maior energia. L-tirosina 5-HT, um tipo de triptofano, qualquer suplemento de aminoácidos. Ferro, magnésio, zinco, vitamina D, também ajudam na produção de testosterona nos homens. Luteína, isso também ajuda na visão. Ácido graxo ômega 3, melhora a permeabilidade da membrana celular. Guaraná, uma forma de liberação lenta de cafeína. E é claro que você deve evitar todas as coisas que podem realmente danificar o cérebro e exacerbar desequilíbrios neuroquímicos, desencadear a deterioração. Um dos piores culpados é o álcool que, quando consumido regularmente, pode até mesmo acabar causando um tipo único de declínio cognitivo chamado Síndrome de Korsakoff. Aumento do aprendizado, do interesse e da memória com o estilo de vida correto. Entretanto, você sabe o que é ainda mais importante para tudo isso? Usar o cérebro regularmente. Novamente, é uma questão de usá-lo ou perdê-lo. Parte do motivo pelo qual consideramos tanto a deterioração que causamos em nosso cérebro é porque paramos de aprender coisas novas e paramos de nos sujeitar a novas experiências. Este é um erro trágico. Já tocamos no BDNF e na plasticidade cerebral, mas saber como esse processo funciona é o que realmente destacará porque ele é tão importante para aprender a aprender. Essencialmente, sempre que você usa seu cérebro, você está fazendo com que neurônios específicos em seu cérebro disparem, chamados de potencial de ação. Se dois neurônios disparam ao mesmo tempo, é criada uma conexão, e quanto mais esses dois neurônios disparam simultaneamente, mais forte essa conexão se torna. É assim que aprendemos e é como as memórias são formadas. Quanto mais repetimos uma tarefa, mais facilmente uma ação nos levará à próxima.
Isso é reforçado quando pensamos que algo é importante e damos-lhes toda a atenção, que desencadeia a liberação de dopamina e outros neurotransmissores excitatórios, que provoca a liberação de BDNF para melhorar mais a plasticidade sináptica. Enquanto isso, quando uma conexão não é usada, pode ocorrer poda, o que significa que a conexão se deteriora gradualmente. Quanto mais você aprende e continua formando novas conexões, mais BDNF e dopamina seu cérebro produzirá. Mas, ao aprender coisas novas, você perde gradualmente a capacidade de aprendê-las. Enquanto isso, repetir as mesmas ações e as mesmas opiniões indefinidamente resultará em ser muito difícil para o seu cérebro se desviar dessas vias definidas. É por isso que é comum ver pessoas mais velhas se tornando muito obstinadas e inflexíveis. Eles perderam a capacidade de formar novas conexões. Suas conexões existentes estão absolutamente gravadas na pedra. Mais uma vez, pense em como isso se correlaciona com as mudanças em nosso estilo de vida. Quando somos mais jovens, tudo é novo e estamos sempre aprendendo, o cérebro adora novidades. Isso continua quando estamos na universidade e continua ainda mais quando iniciamos nossas carreiras. Mas então caímos em uma carreira definida e começamos a repetir as mesmas tarefas todos os dias. Essas tarefas perdem seu desafio e estamos essencialmente agindo através dos movimentos. Nossa produção de dopamina e nossa plasticidade cerebral se deterioram. Pois também deixamos de ser ativos. Aí nos aposentamos e passamos muito tempo fazendo nada. Não estamos usando nossos corpos, não estamos usando nossos cérebros e a poda ocorre mais rápido do que novas conexões se formam. Assim, tornamo-nos esquecidos e temos mais dificuldade em nos envolver ou aprender coisas novas. A chave então é manter seu cérebro ativo. Muitos artigos e postagens de blog que você lê online recomendam coisas como xadrez, palavras cruzadas, leitura e outros para esse fim, mas na verdade com isso só querem dizer o mais importante é que você continue aprendendo coisas novas o tempo inteiro. O cérebro anseia por novidades e quanto mais você puder dar, melhor ele permanecerá crescendo, aprendendo e se adaptando. Uma outra ótima maneira de fazer isso é jogar diversos jogos de computador. A razão disso é que cada jogo de computador requer um conjunto diferente de habilidades motoras, devido a controles diferentes, cria experiências únicas e oferece desafios e quebra-cabeças novos. Os jogos sociais online são ainda melhores. Capítulo 3. Já vimos como o envelhecimento pode levar a uma redução em alguns dos retransmissores que nos fazem sentir bem e vimos como isso pode ajudar a diminuir o humor, bem como a função cognitiva prejudicada. Também vimos como isso pode ser atenuado com o regime nutricional correto e com o aprendizado e a tentativa constantes de coisas novas. Como veremos, os hormônios também desempenham um grande papel nisso. Mas também existem outros fatores em jogo aqui. Por exemplo, existem alguns fatores do estilo de vida que podem fazer com que muitas pessoas idosas comecem a se sentir mais isoladas e solitárias. O que é ainda agravado pela dor, falta de mobilidade e falta de um propósito. E, infelizmente, isso cria uma espécie de ciclo vicioso. Quando somos desprezados de nosso propósito e significado, isso nos deixa menos motivados e menos felizes. Por sua vez, isso leva a ainda mais indiferença, baixa energia e baixo humor. E o que você também pode não reconhecer é o enorme papel que o estresse e a depressão podem causar no envelhecimento. O estresse realmente afeta totalmente o seu corpo, pode ser devastador para o seu humor, sua autoestima, seus olhos e sua pele. Essa é uma das razões, junto com as mencionadas no capítulo anterior, que a aposentadoria do trabalho costuma ser a maneira mais rápida de envelhecer repentinamente. É quando você perde seu propósito, é quando você para de ser desafiado e é quando sua estrutura social se desintegra. Então, o que você faz? Trabalha bem até a velhice? Uma alternativa melhor é encontrar algo a fazer. Algo que vai lhe dar toda aquela estrutura e toda a confiança, mas sem envolver tanto estresse. Na verdade, você pode procurar algo que ofereça mais variedade e mais desafios. Algumas pessoas serão voluntárias, algumas pessoas se tornarão ativas nas comunidades locais.
Algumas pessoas podem escrever um livro, viajar pelo mundo ou começar seu próprio negócio paralelo, sem a preocupação de ser financeiramente dependente disso. Em outras palavras, mantenha-se ativo, continue se desafiando às coisas e se jogue lá fora. Mesmo que às vezes você possa não sentir vontade, isso acontece porque estamos em uma fase em que os níveis de energia estão começando a diminuir. Como o estresse envelhece? O estresse é causado por uma versão branda da resposta lutar ou fugir. Esta é a resposta que nossos corpos teriam usado na natureza a fim de se preparar para a ação. Isso é desencadeado por uma inundação de hormônios e neurotransmissores, incluindo dopamina, norepinefrina, epinefrina, adrenalina e cortisol. Em resposta, nosso sistema nervoso parasimpático se prepara para a batalha, tornando nosso cérebro mais focado e desencadeando várias mudanças fisiológicas em nossos corpos, tais como aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, aumento da viscosidade do sangue, de modo que nosso sangue coagule em resposta a uma lesão, contrações musculares, digestão diminuída, sistema imunológico suprimido. O imunológico e a digestão são suprimidos para que mais sangue e mais recursos possam ser direcionados ao cérebro e aos músculos. O contexto em que isso foi projetado para ser usado seria sempre curto e agudo. Seria uma liberação repentina de adrenalina que permitiria me afastar de um predador ou de um incêndio florestal. Mas hoje, os estressores tendem a durar muito mais tempo e a assumir a forma de pressão no local de trabalho, dívidas, problemas de relacionamento, etc. Quando você passa por esses longos períodos com estresse contínuo, o corpo leva uma surra. A pressão sanguínea aumenta, porque é mais espesso, a frequência cardíaca aumenta, e não absorvemos todos os nutrientes da nossa alimentação. Devido a essa digestão suprimida, ficamos muito mais sujeitos a doenças. Assim como não obter nutrientes suficientes na dieta pode levar a danos cumulativos que se tornam sérios com o tempo, o mesmo pode acontecer com o estresse crônico contínuo. Isso também leva a um aumento no dano oxidativo às células. Até mesmo franzir mais a testa pode ser uma das maneiras mais rápidas de criar rugas no topo da cabeça. Exatamente onde elas não parecem ficar tão boas. O estresse até faz você ranger os dentes, tornando-o mais inclinado a ter que tratá-los mais tarde. Outros também são os danos psicológicos que, exemplo da dentição, podem culminar em danos mais sérios com o tempo. Quer provas? Basta dar uma olhada em qualquer presidente ou primeiro-ministro e você verá que eles ficaram grisalhos logo após serem eleitos. Apresentando telômeros. Agora é hora de se tornar um pouco mais científico e examinar alguns dos danos reais que o estresse pode causar. Um telômero é, bem basicamente, uma seção de DNA vazio que o corpo não precisa e que se encontra no final de seus genes. Às vezes, isso é descrito como sendo as pontas de plástico na ponta dos cadarços, projetadas para impedir que os cordões se desfiem. O que realmente está acontecendo é que toda vez que suas células se dividem e reproduzem via mitose, elas acabam perdendo um pouco da informação das pontas do DNA. Como os telômeros são desnecessários, eles agem como um buffer, para-choque amortecedor. Eles são as primeiras coisas a irem e isso não importa porque não contém nenhuma informação. Mas depois de um tempo, você descobrirá que seus telômeros se esgotaram e é aí que seu DNA real começa a se degradar. Estudos mostram que quanto mais estressado você fica, menores se tornam os telômeros. E isso também é verdade quando você está sofrendo de depressão. Se você está muito estressado no trabalho, envelhecerá mais rápido ou também se você sentir-se solitário, isolado e frustrado. As boas notícias? À medida que você se torna menos estressado, pode realmente acabar armazenando e rejuvenescendo seus telômeros até certo ponto. Como gerenciar o estresse? Não se confunda, nem todo estresse é ruim. Eustress é o termo em 10 usados para descrever o bom tipo de estresse, e este é o tipo de sentimento que você tem quando está no topo de uma montanha prestes a despencar nos céus. Ou quando está jogando um jogo de computador e está completamente focado porque você só tem mais uma vida. Esse é o tipo de estresse leve que aumenta a dopamina e o BDNF. O segredo é continuar a se desafiar, a se sujeitar a novas experiências e a controlar o estresse para que este não seja acarretado de maneira não saudável. A realidade é que,
embora não possamos controlar nossas circunstâncias, podemos controlar a maneira como reagimos a elas. Quando você está sozinho ou entediado, há coisas que você pode fazer para obter mais sentido em sua vida novamente, mesmo que isso signifique apenas configurar a internet ou aprender uma nova habilidade, como pintar. E se você estiver tenso no trabalho, pense em parar. Afinal, sua saúde é o mais importante. Você também pode tentar uma série de técnicas de gerenciamento de estresse. Destes, o mais bem-sucedido e popular provavelmente é a meditação. Não é por acaso que muitos monges budistas parecem viver muito tempo. Para dar uma chance à meditação, você pode tentar baixar o popular aplicativo móvel Headspace, já configurado para português BR, que o explicará através de algumas meditações guiadas. Caso contrário, você pode tentar a meditação transcendental ou a atenção plena por conta própria. O segredo é acalmar a mente e parar de se preocupar com as coisas. O grande erro que frequentemente cometemos é tentar forçar isso a acontecer quando na realidade, isso desafia totalmente o ponto. Quando você tenta e se força a se acalmar, você na verdade vai conseguir tudo, menos isso. Em vez disso, você deve simplesmente sentar-se em algum lugar quieto, fechar os olhos e ver o que acontece. Se sua mente devagar, então apenas note e concentre-se novamente em sua respiração ou em mim sobrescrito 3 ter sua mente quieta. Leva um pouco de prática, mas apenas 10 minutos, algumas vezes por semana, podem começar a fazer uma grande diferença. Eventualmente, a meditação se tornará uma ferramenta que você pode usar para manter a calma em quaisquer circunstâncias. Outra opção é pesquisar a terapia cognitivo-comportamental. Esta é uma técnica psicoterapêutica que ensina métodos que os pacientes podem usar para tentar reprimir seus pensamentos e superar uma resposta ao estresse. Frequentemente, envolve simplesmente olhar para sua situação de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, é um tipo de reestruturação cognitiva e isso ensina a olhar para as coisas das quais tem medo e então avaliar se realmente vale a pena temer ou se talvez você as tenha exagerado. Se você é alguém que luta com muito estresse, pode considerar consultar um terapeuta cognitivo-comportamental profissional que lhe ensinará essas ferramentas que você pode usar para superar situações estressantes. O mais importante de tudo é simplesmente lembrar que você precisa tirar o melhor proveito da sua situação. Isso significa se colocar lá fora, vivenciar coisas novas e conectar-se com novas pessoas. Fundamental. Capítulo 4. Mantendo seu corpo ativo. Exercício físico, talvez seja a maneira mais importante de proteger seu corpo e mente contra o envelhecimento. Isso mesmo, corpo e mente. O objetivo principal do seu cérebro é mover o seu corpo e uma grande parte do seu espaço de massa cinzenta, ele é dedicado exatamente a esse trabalho. Se você deseja continuar aprendendo e criando novas conexões em seu cérebro, nada se compara a permanecer ativo e se exercitar. Além do mais, é que o exercício estimula a liberação de inúmeros neuroquímicos necessários, incluindo dopamina e serotonina. Tem sido demonstrado que melhora muito a memória. Enquanto isso, os benefícios para o corpo são enormes. Manter-se ativo pode ajudar a melhorar a saúde cardíaca e prevenir a probabilidade de doenças cardíacas. Isso pode melhorar sua aparência, combater o diabetes, prevenir a depressão, manter seus ossos fortes e muito mais. Como já discutimos na introdução, permanecer ativo é, na verdade, a melhor maneira de prevenir a perda de mobilidade que nos deixará encurvados e com dores constantes na velhice. Portanto, a questão é, como você se mantém ativo da maneira certa para combater os problemas de saúde relacionados à idade? Uma regra: mova-se. Levante-se agora e fique com os pés ligeiramente separados e os dedos voltados para frente. Agora tente agachar-se totalmente com os calcanhares apoiados no chão. Não pode fazer isso? Este não é um problema apenas para a população mais velha. É algo que 90% dos rapazes e moças, na casa dos 20 e 30 anos também não conseguem fazer. Mas você deve ser capaz de fazer isso. Agachar é um dos 7 movimentos primários, é uma habilidade fundamental que todos devemos ter. Que tal tocar os dedos dos pés? O problema é que a maioria de nós passa 8 horas por dia sentados em um escritório na mesma posição.
Essa posição envolve ter os ombros curvados para frente, o pescoço esticado para baixo e as pernas dobradas. Isso faz com que músculos como quadríceps, peitorais encurtem e contraiam, enquanto nossos isquiotibiais e glúteos ficam enfraquecidos, achatados. Quanto mais tempo isso durar, mais sério o problema se tornará. Eventualmente, podemos até desenvolver uma inclinação pélvica. Portanto, a chave não é começar algum exercício suave. Em vez disso, a chave é ficar realmente ativo e impulsionar seu corpo. Deve ser capaz de lidar com isso, mas você precisa de um treinador que possa ensiná-lo a começar com cuidado e a aumentar gradualmente a dificuldade, mantendo um olho firme na mobilidade. Leia livros como Tornando-se um Leopardo Flexível e você verá que envelhecemos melhor quando usamos nosso corpo em toda a sua amplitude de movimento. O levantamento de peso é, na verdade, uma ótima escolha de exercício para indivíduos mais velhos, pois ensina movimentos como o agachamento e levantamento, com boa técnica para garantir que você tenha toda a amplitude de movimento. Isso é ainda mais importante se você sofrer uma queda ou acidente, isto é o que com frequência servirá como catalisador para muitos outros problemas. Se isso acontecer, você deve consultar um quiroprático ou fisioterapeuta. Então, seguir os conselhos que eles lhe dão para fortalecer a área e prevenir efeitos colaterais em todo o seu corpo. Claro, se você já tiver queixas, talvez ainda não esteja disposto a se agachar e levantar peso. Nesse caso, você pode querer começar com algum cardio suave. A maioria das boas opções incluem exercícios físicos de baixo impacto, como natação, caminhada, bicicleta ergométrica e outros que não envolvem bater em qualquer coisa com vigor. Apenas certifique-se de que o objetivo seja sempre trabalhar seus movimentos mais complexos. Capítulo 5. Para ter o rosto jovem. Nossa pele é um dos indicadores mais óbvios de nossa idade, é a sua pele que as pessoas vão olhar para fazer a estimativa. Por esse motivo, os cuidados com a pele anti-envelhecimento são uma das maneiras mais eficazes de parecer mais jovem e saudável para garantir que não haja momentos difíceis em que alguém confunda sua irmã mais nova com sua filha. Usando as técnicas corretas, é possível cortar até 20 anos de sua aparência, talvez mais e não apenas para ter uma aparência melhor, mas também se sentir melhor, protegendo sua pele com os nutrientes certos. A primeira faceta dos cuidados com a pele anti-envelhecimento está em nossa dieta. Quanto mais saudáveis comemos, mais lisa e saudável será nossa pele. Isso é válido quando você considera que é a nossa alimentação que fornece ao corpo os blocos de construção necessários para cuidar da pele e de todos os outros tecidos e músculos do corpo. Você literalmente é o que come, e se quiser uma pele saudável, precisa de uma dieta saudável. Ao pensar especificamente em tentar parecer mais jovem, existem 3 coisas principais de que precisamos em nossa dieta: antioxidantes, vitaminas e gorduras. Antioxidantes. Em primeiro lugar, os antioxidantes, encontrados em alimentos como frutas cítricas e peixes. Eles ajudarão a proteger as células da pele, e todas as outras células, da oxidação e do ataque dos radicais livres. Já tocamos nessa ideia brevemente, mas reiterando, cada célula do seu corpo está sob constante ataque de radicais livres que danificam as paredes celulares quando entram em contato com eles. Esses bombardeios de dano microscópico, eventualmente, tornam-se macroscópicos, a sua pele parece cansada e enrugada. Pior ainda, esse dano pode eventualmente penetrar em seu DNA, ponto em que suas células sofrerão mutação e parecerão danificadas quando se dividirem. Nos piores cenários, isso pode levar à formação de tumores cancerosos. Os antioxidantes conseguem neutralizar esses radicais livres de modo que fiquem menos disponíveis para atacar a pele. Isso significa que as células da pele sofrem menos com este ataque e, portanto, parecem mais saudáveis. Ao mesmo tempo, isso ajudará a proteger a pele e outras células contra o câncer, reduzindo a chance de o DNA atrás das paredes celulares ser danificado ou sofrer mutação. Existem inúmeras fontes de antioxidantes em sua dieta, mas a melhor maneira de ter certeza de que você está recebendo de forma abundante é consumir muitas frutas e vegetais que tendem a estar repletos deles. Os antioxidantes também incluem coisas como resveratrol e CoQ10.
Você pode se lembrar de nossa sessão sobre nootrópicos que eles aumentam a função mitocondrial e isso faz sentido, visto que o oxigênio prejudicial é um subproduto comum das mitocôndrias e isso pode acabar danificando as células e eventualmente o DNA. De outra forma, o resveratrol é encontrado nas uvas e nos vinhos tintos, e na verdade, acredita-se que seja a razão pela qual as pessoas que têm o hábito de beber uma taça de vinho tenham muito menos probabilidade de sofrer de doenças cardíacas e outras condições. Vitaminas. Enquanto isso, as vitaminas, principalmente as vitaminas A e E, são usadas na reconstrução da pele, são ótimas maneiras de estimular o corpo a curar cicatrizes e rugas. Estes são usados para ajudar a incentivar a produção de colágeno e outras substâncias importantes que dão à pele a sua elasticidade. Geralmente eles vão manter sua pele com um visual mais jovem e saudável. Novamente, tudo isso vem de uma dieta rica em nutrientes. Gorduras. Os ácidos graxos essenciais, por sua vez, fornecem oleosidade à pele para mantê-la sutil e evitar que se torne seca e escamosa. O ácido graxo ômega 3 agirá como uma fonte de óleo para a pele e uma fonte de antioxidantes. As gorduras em geral são uma parte importante da sua dieta e ajudam a manter a pele naturalmente hidratada, ao mesmo tempo que estimulam a produção de hormônios que ajudam a manter a pele com aspecto de seda. E comer muita proteína também é importante. A proteína fornece ao corpo todos os blocos de construção de que precisa para criar mais tecido, e isso inclui a pele, não apenas os músculos. A melhor dieta para parecer e sentir-se mais jovem. Com tudo isso em mente, qual é a melhor dieta para parecer e sentir-se mais jovem? Bem, realmente, há apenas uma regra. Procure nutrientes. Por extensão, isso também significa que é melhor evitar carboidratos açucarados e alimentos processados como batatas fritas, bolo, barras de chocolate, macarrão e arroz. Todos esses alimentos aumentam o nível de açúcar no sangue e diminuem a sensibilidade à insulina, aumentando assim o risco de diabetes, o qual você está aumentando à medida que envelhece. Ainda, esses alimentos aumentam sua ingestão calórica sem oferecer nenhum nutriente que possa beneficiar sua pele, cabelos, dentes ou unhas. Então, por que comê-los? Em vez disso, procure frutas, vegetais, saladas, carnes, frutas vermelhas, peixes, nozes e todas as coisas boas que você encontraria na natureza. Procure os superfoods, superalimentos. Você sabia que o caldo ósseo contém colágeno? Se você está procurando um plano de dieta definido que pode seguir para que isso aconteça, então não há falta de escolha. Aqui algumas dietas que irá ajudar você a se colocar na trilha: a dieta mediterrânea, a paleodieta, a dieta de carboidratos de lenta absorção. E pessoal, não comece isso mais tarde uma vez que você começar a ver os sinais de envelhecimento. Comece agora e você será capaz de manter esses sinais afastados. Prevenção é sempre melhor do que remediar. Comer muito ou comer pouco? Então, aqui está outra pergunta. Você deve comer muito ou deve comer pouco? Esta é realmente uma das perguntas mais importantes. Existe uma escola de pensamento que diz que você deve comer muito pouco. A última estratégia é chamada de restrição de calorias e faz exatamente o que diz na lata. A alegação aqui é que, ao restringir as calorias, você pode realmente reduzir a sua taxa de envelhecimento, e assim, manter a aparência mais jovem por mais tempo. Como é que isso funciona? De acordo com os proponentes, comer menos significa que as mitocôndrias funcionam menos e, portanto, produzem menos radicais livres como resultado. O corpo é forçado a depender de cetonas e torna-se muito eficiente em termos de energia. Comer uma dieta baixa em carboidratos pode ter um efeito semelhante, assim como o jejum intermitente. Estudos mostram que ratos que vivem com dietas de muito baixas calorias podem estender sua vida em até 30% e há muitas pessoas online entusiasmadas tentando essa estratégia agora. Funciona para os humanos? É muito cedo para dizer. Mas, com tudo isso dito, existem desvantagens definitivas para essa estratégia também. Torna a desnutrição uma questão provável.
Embora a restrição calórica adequada não deva levar à desnutrição, é claro que é muito mais difícil obter tudo que o seu corpo necessita enquanto ingere um número muito baixo de calorias. Também é inviável para muitos de nós e não é muito divertido. Existe outro argumento também: na verdade, ter um pouco de gordura ajudará a fazer você parecer mais jovem com a idade. À medida que envelhecemos, nossa pele se torna mais fina e passamos a carregar menos gordura subcutânea, gordura armazenada sob a pele. Assim, começamos a parecer muito mais desenhados. Compare uma senhora idosa magra que come muito, e você descobrirá que esta última parece mais jovem porque sua pele é alisada pela camada de gordura abaixo. Enquanto isso, eles geralmente terão mais cor, na verdade, serão mais saudáveis. Algumas mulheres afirmam que, à medida que começam a se aproximar dos 50 e 60 anos, são forçadas a fazer uma escolha entre rosto e corpo. O que você deveria fazer? A decisão é inteiramente sua, mas certifique-se de que, qualquer que seja o método adotado, você está enfatizando os nutrientes em sua dieta. Cuidados com a pele anti-envelhecimento. Cuidados com a pele para anti-envelhecimento também têm a ver com o estilo de vida e a forma como tratamos nosso corpo. Isso se refletirá diretamente na aparência de nossa pele. Enquanto aproveitamos o sol, ajuda-nos a ficar com um corpo bronzeado e saudável no curto prazo. Com o tempo, o sol leva a danificar as células da pele, o que irá criar mais rugas. Isso pode causar manchas de envelhecimento e mais problemas, pois as ondas ultravioleta do sol danificam as paredes celulares causando mutações. O protetor solar e a obtenção de sombra podem ajudar muito com isso. Da mesma forma, é importante que durmamos bastante. Uma das razões para isso é que nosso sono é quando nosso corpo repara danos neles ao longo do dia, e assim, irá rejuvenescer nossa pele. Uma das maneiras pelas quais isso funciona é através da liberação do hormônio de crescimento, ou GH, que é um hormônio que estimula o anabolismo no corpo, fazendo-o reparar feridas, reconstruir músculos, substituir células danificadas, encorajar o crescimento nos músculos e ossos. Embora quando os ossos parar de crescer após a puberdade, as placas de crescimento irão selar. Além do sono, outra forma de estimular a produção natural do hormônio do crescimento é o hormônio do crescimento sintético. Muito usado por fisiculturistas e celebridades, mas felizmente é ilegal na maioria dos países, também tem muitos dos efeitos colaterais indesejados, alguns dos quais fatais. GH é talvez a coisa mais próxima que existe de um elixir da juventude, então qualquer coisa que você possa fazer para estimulá-lo naturalmente deve definitivamente ser encorajado. Cremes e outros produtos. Então, o aspecto mais óbvio dos cuidados com a pele, o uso de produtos anti-envelhecimento e cremes. Eles funcionarão de várias maneiras, protegendo sua pele dos ataques externos dos raios ultravioleta e de fatores ambientais e fornecendo à sua pele nutrientes e antioxidantes importantes aplicados topicamente. Eles também podem hidratar a pele ou até mesmo enrijecê-la em alguns casos para fornecer benefícios visíveis instantâneos. Certifique-se de seguir uma rotina e de aplicar os cremes faciais de manhã e à noite, antes de dormir. Essa rotina deve começar com um creme esfoliante ou lavagem facial que removerá as células mortas da pele, que de outra forma podem interferir nos mecanismos dos nutrientes e cremes hidratantes. A esfoliação também pode fazer com que suas rugas pareçam mais superficiais, ao reduzir sua pele ao mesmo nível, e isso dará a ela um brilho mais saudável. A pele morta tende a parecer um pouco mais acinzentada. Tudo isso vai instantaneamente fazer você parecer e se sentir mais jovem. Outra maneira de obter mais brilho é bronzear-se um pouco, e a melhor maneira de fazer isso sem se expor aos danos do sol é com um hidratante autobronzeador. Este não é um bronzeado artificial, mas sim um produto que aumentará a sua produção de melanina naturalmente para dar a você uma aparência mais brilhante. Isso pode ajudar a prevenir aquela aparência desbotada e acinzentada associada à velhice. Depois disso, você deve usar um creme protetor, que protegerá sua pele dos raios ultravioleta e dos danos oxidativos. Por fim, deve ser aplicado um hidratante rejuvenescedor que deve conter vitaminas A e E. Ambas vitais para a reparação da pele, e colágeno, que ajudam a manter a pele ameixa e elástica. Pode ser considerado botox da natureza. Alguns cremes realmente incluem colágeno,
mas existem controvérsias se ele pode realmente penetrar profundamente o suficiente nos níveis inferiores da pele para ter algum benefício. Alguns produtos, como o BioOil, afirmam usar moléculas carreadoras e outras estratégias que contornam essa limitação. Dê uma olhada no verso da embalagem ao usar qualquer hidratante e procure por coisas como biotina, vitamina B7, retinol, chá verde, CoQ10, etc. Porém, tenha cuidado com reivindicações ousadas e certifique-se de verificar antes de gastar o dinheiro suado. Existem inúmeras opções, incluindo o uso de creme para hemorroidas ao redor dos olhos para apertar a pele e remover pés de galinha. Se você quiser experimentar isso, vá em frente, mas, na maioria das vezes, não há razão para gastar com remédios. Qualquer hidratante saudável, de preferência, algo orgânico, como um borrifo resolverá o problema. O hidratante também ajuda a manter a pele sutil e elástica. Enquanto você aplicar esses cremes, você deve fazer movimentos circulares com as pontas dos dedos para massagear o fluxo de pele e estimular o sangue na superfície, o que vai ajudar a fornecê-lo com mais nutrientes vitais e manter o tom de pele mais uniforme. Use círculos concêntricos movendo-se para dentro em direção ao centro do rosto. Também é muito relaxante e ajudará a manter a pele sutil e macia. Quaisquer que sejam os produtos que você escolher, certifique-se de usar algo para esfoliar, proteger e rejuvenescer e hidratar. Capítulo 6. Ajudando seu cabelo a manter a aparência jovem. Sua pele é apenas parte do pacote. A próxima pergunta é: o que você pode fazer com seu cabelo? Quando você tiver músculos tonificados, pele brilhante e rosto feliz, você parecerá muito mais jovem. Mas se isso acabar com cabelos ralos ou grisalhos, então, o que você pode fazer para mantê-lo com uma aparência brilhante? Como evitar o envelhecimento do cabelo? Como acontece com frequência, prevenir é definitivamente melhor do que remediar quando se trata de proteger seu cabelo contra os perigos do envelhecimento. Neste caso, você vai tentar proteger seu cabelo por meio de seus hábitos. Existem algumas coisas que podem ajudar ou atrapalhar. Para começar, você precisa dar a ele uma chance de lutar em relação ao seu regime atual. Isso significa que você precisa parar de alisá-lo o tempo todo, ficar longe de tinturas agressivas que envolvam o clareamento. Você também precisa tentar proteger seu cabelo de shampoos e condicionadores prejudiciais. Enquanto alguns deles são projetados para fazerem bem ao seu cabelo, outros usam produtos químicos que podem realmente acabar sendo muito ásperos. Isso pode fazer com que seu cabelo e couro cabeludo sejam despojados de seus óleos naturais. Tudo isso significa que seu cabelo vai começar a ficar fino e quebradiço. E se repetidamente continuar assim, acabará parando de voltar ao normal com o tempo. Se você está no caminho certo para diminuir a química no cabelo, então a melhor coisa a fazer é reservar algum tempo e tentar deixar o cabelo crescer. Enquanto isso, experimente tomar banho com água gelada, que pode realmente estimular a produção de mais óleo no couro cabeludo, enquanto a água quente pode tirar o couro cabeludo, e até mesmo sugestiono para que você mude para um shampoo orgânico, pois são bem mais suaves. Combatendo aos cabelos grisalhos. Isso pode ser um problema para as mulheres. Muitas mulheres irão querer esconder os cabelos grisalhos, mas a melhor maneira de fazê-lo é com tinturas de cabelo. O problema é que isso pode levar a cabelos ralos, quebradiços e danificados. Então, qual é a resposta? Uma resposta é ir para os destaques. Com mechas, você cria um efeito de LED amoremote em mechas de seu cabelo, escondendo assim os cabelos grisalhos sem ter que tratar cada um dos fios de cabelo de sua cabeça com produtos químicos adstringentes. Passar mais tempo ao sol pode iluminar naturalmente a cor do seu cabelo para tornar os fios grisalhos menos visíveis. Existem também produtos que funcionam apenas em seus cabelos grisalhos. Os exemplos incluem Grey Away Shampoo de Morgan, que escurece o cabelo cinza enquanto ignora o resto. Nenhum desses métodos é a prova de idiotas, mas todos podem funcionar muito bem. A tintura de cabelo de henna também é uma alternativa popular. Para os rapazes, cabelos grisalhos são definitivamente menos problemáticos e podem até ter uma aparência muito boa. Combatendo a queda de cabelo.
Enquanto as mulheres se preocupam em grande parte com o cabelo ficando cinza, os homens tendem a se preocupar com a queda total do cabelo. Pode ser muito deprimente perceber que você está começando a perder o cabelo. O cabelo é um sinal de vitalidade e juventude para os homens. Na mídia e em muitas histórias, essa associação é fortalecida por heróis que gostam de seus cabelos soprados pelo vento ou chicoteados por cima do ombro. O mito de Sansão, que foi reivindicado ser o mortal mais forte do mundo, disse que a fonte de sua força veio de seu cabelo e que, se fosse cortado, poderia perder seus poderes. Mais recentemente, Jack Chan até afirmou que ele acredita que seu cabelo é um amuleto de boa sorte e que suas acrobacias só dão errado quando seu cabelo é cortado. Portanto, não é surpresa que muitos homens tenham dificuldade em permitir que ele comece a enfrentar a perda desse cabelo. Infelizmente, a perda de cabelo masculino é um fator da vida de muitos homens, especialmente à medida que envelhecem, mas isso não significa que eles devam permitir que isso aconteça. A principal distinção a ser feita é entre as boas e as más maneiras para isso. Existe uma diferença importante aqui. Uma maneira mal-sucedida, mas infelizmente muito popular, de não mostrar a perda de cabelo masculino, por exemplo, é tentar pentear o cabelo para esconder os remendos que você está revelando. Esse método de pentear funciona na teoria, mas geralmente falha na prática, pois o cabelo que sobra é muito fino para cobrir a área. Isso significa que o indivíduo realmente chama a atenção para a falta de cabelo em vez de escondê-lo, e na verdade, parece muito pior como resultado. A arte da masculinidade é estar confiante em quem você é, em qualquer idade. Portanto, o melhor visual geralmente será apenas raspar seu cabelo completamente. É um passo ousado, mas parece muito melhor do que lutar contra ele. Na verdade, pode parecer bastante masculino, como provam personagens como Bruce Willis e Dwayne Johnson. Um compromisso é um corte de cabelo como o Falcão Falso. Este é um moicano que faz uso de sua linha de cabelo naturalmente recuada. Várias celebridades como Jude Law usaram esse visual com bons resultados no passado. O que muitas dessas pessoas esquecem são os produtos capilares para o crescimento do cabelo. Isso pode ajudar a crescer de volta um pouco do cabelo perdido, o que torna os cortes de cabelo, como penteados, mais bem-sucedidos, já que sobra um pouco mais de cabelo. A combinação de produtos para o crescimento do cabelo e um corte de cabelo inteligente podem ajudar consideravelmente a encobrir a calvície. Ao mesmo tempo, também é possível usar produtos para queda de cabelo que irão fortalecer e manter o cabelo que resta. Isso significa que você não está lutando uma batalha perdida contra o cabelo que está caindo continuamente, mas é capaz de manter o cabelo que tem e só então decidir como usá-lo. Nada disso irá parar completamente o relógio, mas podem ajudar a proteger os folículos capilares dos danos causados pelos radicais livres e testosterona. Outra opção, entretanto, é usar clínicas de restauração capilar que oferecem coisas como implantes capilares. Um implante capilar significa basicamente que você tem cabelo novo costurado no couro cabeludo, onde antes ficava o cabelo antigo. Isso é muito eficaz, pois significa que você tem a garantia de uma cabeça com cabelo que nunca cairá e é a maneira mais eficaz de combater a queda de cabelo. Esta é uma excelente opção, mas só se você absolutamente não consegue suportar a ideia de raspar a cabeça. É um caminho a percorrer. Mas para a maioria dos caras, raspar o cabelo é a melhor escolha. E alguns sempre irão deixar a barba crescer para restaurar a simetria. Atualmente existem meios mais eficazes de tratamentos. Pois sim, já é possível voltar a crescer os cabelos. Procure o seu médico. Capítulo 7. Suas mãos jovens ao passar do tempo. Mencionamos que o primeiro lugar que muitas pessoas olharão à nossa idade é o nosso rosto. Na verdade, esta não é a melhor escolha. Na verdade, são as mãos que muitas vezes têm a chave da nossa idade e podem nos denunciar regularmente. Muitas atrizes admitem abertamente que escondem as mãos nas fotos. Portanto, a questão é: como você pode manter suas mãos se parecendo jovens? Protegendo suas mãos. Mais uma vez, a chave aqui é proteger as mãos. Existem várias maneiras de fazer isso, mas uma é usar mais uma vez um regime de cuidados com a pele.
Isso significará usar um creme protetor e também um hidratante rejuvenescedor. A hidratação é muito importante, portanto beber muita água também ajuda nisso. Você pode usar um sabonete esfoliante para tentar remover a pele morta, e mais uma vez, usar um hidratante autobronzeador também pode ajudar. Sim, a hidratação realmente vale o seu tempo. Mantenha uma garrafa perto da pia e certifique-se de passar creme nas mãos sempre que lavá-las, pois a lavagem remove a umidade natural. Você também deve se esforçar para evitar todas as coisas que deixam sua pele ainda mais seca, como desinfetante para as mãos, álcool em gel. Se necessário, não deixe de usar, é claro, mas procure sempre dar preferência ao lavar as mãos ao invés de usar o álcool 70 graus, por exemplo. Mulheres devem usar joias e possivelmente usar uma cor de esmalte ousado também pode ajudar. Por quê? Porque permite que você atraia a atenção para longe de sua pele. Já os homens, não há razão para que não possam fazer a mesma coisa com um belo relógio ou um anel. Mas, ao mesmo tempo, você também precisa pensar no que está fazendo com as suas mãos, o que está lhe causando mais danos. Por exemplo, se você lava a louça regularmente, deve usar luvas. É simples assim. Os perfumes ou outros produtos químicos nos sabonetes podem causar eczema e outros problemas. Luvas também ajudarão para a prática de esportes ou arrancar ervas daninhas. Mas, no final das contas, a chave para fazer suas mãos parecerem jovens é o mesmo que fazer com que sua pele facial pareça jovem. Hidrate, esfolie e proteja. Ao mesmo tempo, alimente-se bem, durma bastante e certifique-se de que seu corpo inteiro seja sustentado por uma dieta e um estilo de vida saudáveis. Capítulo 8. Tratar a questão constrangedora da incontinência. Todo mundo quer envelhecer com elegância, mas, infelizmente, alguns aspectos do envelhecimento simplesmente não são glamourosos na maioria dos casos. Isso é particularmente verdadeiro no caso de incontinência, que infelizmente é um dos problemas mais comuns que você precisa resolver à medida que envelhece. Neste ponto, estamos começando a abordar os problemas mais específicos com os quais apenas algumas pessoas lidarão, mas depois que você melhorar sua saúde e bem-estar de um modo geral, esses tipos de problemas são o que resta. A incontinência pode ter várias formas, mas a mais comumente associada à idade é a incontinência de esforço. Isso significa que é mais provável que você libere um pouco de urina ao rir, tossir, espirrar ou fazer força durante o exercício. Isso pode ser muito embaraçoso em alguns casos e eventualmente você pode ter que cortar alguns momentos de engajamento social. Esse constrangimento pode até fazer com que algumas pessoas evitem ir ao médico para tratar de seu problema. Não há nada de que se envergonhar. Na verdade, é altamente comum e afeta um grande número de pessoas à medida que envelhecem. E de fato, espera-se que a maioria das atletas do sexo feminino encontre algum grau de incontinência de esforço se tiverem um desempenho de alto nível. A boa notícia, porém, é que muitas vezes é evitável, dependendo de sua causa específica. O que causa incontinência na velhice? A causa mais comum de incontinência de esforço é que os músculos do assoalho pélvico se tornam muito fracos. Isso significa que qualquer coisa que cause pressão abdominal pode exercer pressão sobre a bexiga, fazendo com que a uretra, sustentada pela fáscia do assoalho pélvico, caia e desencadeie a micção. Nas mulheres, a fraqueza dos músculos do assoalho pélvico pode ser resultado da gravidez, parto, menopausa, ciclo menstrual ou redução dos níveis de estrogênio, resultando em redução da pressão muscular. O problema é menos comum para os homens e é mais provavelmente o resultado de complicações pós-cirúrgicas após algo como uma prostatectomia. Existem outras causas de incontinência em homens, como hiperplasia benigna da próstata, portanto, vale a pena visitar o seu médico se você estiver sofrendo disso. Como tratar? A forma mais comum de tratamento para a incontinência de esforço são os exercícios. Você pode exercitar os músculos do assoalho pélvico usando exercícios de Kegel, nomeados após o Dr. Arnold Kegel. Para fazer isso, tudo o que você precisa fazer é contrair, segurar e soltar o músculo do assoalho pélvico. É tão fácil que você pode fazer ele na cama. O problema para a maioria das pessoas será identificar quais músculos se contraem.
A maneira que geralmente é recomendada para descobrir isso é se postar no fluxo médio na próxima urina. Você deve notar que isso envolve certos músculos e esses são os músculos que você terá como alvo com os exercícios. Fumar pode piorar a incontinência, assim como o excesso de peso. Portanto, são dois fatores a serem pensados. Também é uma boa ideia evitar quaisquer diuréticos que possam incluir coisas como cafeína. Você deve sempre procurar atendimento médico, só ele vai poder avaliar o caso. Por vezes determinadas pessoas são recomendadas a realizar cirurgia. Existem várias opções disponíveis neste caso, que incluem o reposicionamento da bexiga, as injeções periuretrais, transuretrais. Entretanto, envolvem a injeção de materiais na uretra para dar-lhe uma textura mais fixa e rígida. Alguns medicamentos, como os estimuladores dos receptores adrenérgicos alfa-1, medeiam a liberação de urina. Por fim, considere as técnicas de gerenciamento nesse ínterim. Evite beber muita água antes de sair e tente esvaziar a bexiga antes dos eventos. Você também pode considerar o uso de forros e outros produtos para ajudar a absorver a urina. Capítulo 9. Disfunção sexual. Visto que acabamos de abordar um tópico embaraçoso, que tal nos casarmos direto para o próximo, disfunção sexual? Este é outro efeito colateral comum do envelhecimento e pode levar à redução da atividade sexual, o que por sua vez leva à redução da intimidade e significa que você perderá os muitos benefícios de uma vida sexual ativa para a saúde. Sexo é ótimo para o seu corpo, sua mente, seu humor, e é uma das melhores coisas que você pode fazer para se sentir melhor o ano todo. Então, por que muitas vezes perdemos o interesse ou a capacidade de desempenho quando envelhecemos? Mais uma vez, esta certamente é uma consequência evitável do envelhecimento. Existem muitos casais de idosos que ainda estão levando o sexual ativo e vivem bem em seus 80 anos e até mesmo aos 90 anos. Vamos ver o que pode ser o responsável por isso e como você pode resolver o problema. Alterações hormonais. O humor e o foco reduzido podem ser o resultado de alterações nos hormônios, bem como neurotransmissores essenciais. Em homens mais velhos, muito disso se deve à redução dos hormônios androgênicos, como a testosterona. A testosterona pode aumentar a agressividade quando está muito alta e levar ao mau humor quando está muito baixa. Produzimos menos testosterona à medida que envelhecemos, o que é resultado de algo chamado ADAN, deficiência de andrógenos em homens idosos. Isso também é conhecido como menopausa masculina. Na verdade, o baixo nível de testosterona é na verdade uma espécie de epidemia entre os homens agora, incluindo homens que ainda são muito jovens. Isso se deve em parte à diminuição do sono, em parte devido ao aumento do estresse, em parte devido aos compostos estrogênicos de nossos shampoos e outros produtos. Também devido à diminuição dos exercícios e em parte devido à diminuição da exposição ao sol, a vitamina D auxilia na produção de testosterona. A melhor maneira de fazer seus níveis de testosterona voltarem é reativar todas as coisas ao seu redor. Isso significa tentar ativamente passar mais tempo ao ar livre, fazer mais exercícios, mudar para produtos orgânicos, dormir mais e melhor. Outra dica é tentar comer mais gorduras saturadas, especialmente antes de dormir. Isso ocorre porque a testosterona é, na verdade, feita de gordura, especificamente do colesterol, e nós produzimos testosterona máxima às 4 da manhã. Sempre lembrando de consultar o seu médico, que pode prescrever algumas formas de injeções de hormônio. As injeções de testosterona não só restauram o impulso sexual, mas também o humor, os níveis de energia e a massa muscular, se esse for o problema. É definitivamente algo a se considerar, pois pode aumentar muito sua qualidade de vida. Já do lado feminino das coisas, temos outra forma. A menopausa é real. Isto faz com que as alterações hormonais semelhantes o que pode levar a secura e baixa libido. Nesse caso, muitas vezes será suficiente usar alguma forma de lubrificação para contornar o primeiro problema. No entanto, se o desejo sexual diminuiu muito, as mulheres podem também falar com seus médicos. Mais uma vez, isso pode realmente mudar a vida de algumas mulheres e fazê-las se sentirem muito mais enérgicas e jovens novamente. Por isso, vale a pena falar sobre isso.
Por fim, certifique-se de que ainda está injetando em seu relacionamento o mesmo romance e paixão que fazia na juventude. É fácil deixar isso cair no esquecimento à medida que envelhecemos, especialmente se estivermos com dor ou se não nos sentirmos tão atraentes como antes. Não tenha medo de experimentar coisas novas, apenas divirtam-se e tente fazer com que outro se sinta bem. Capítulo 10. Prevenção e tratamento de outras doenças comuns. Já cobrimos muitos campos ao longo deste livro e esperamos que agora você reconheça que o envelhecimento não precisa ser uma sentença de prisão. Você pode manter sua mobilidade. Você pode manter sua habilidade mental. E você não tem que sofrer sozinho em silêncio. O segredo é permanecer ativo, preencher-se com os nutrientes certos e cuidar da saúde primeiro. E se você seguir os conselhos deste livro, deverá descobrir que muitas das questões que não tivemos tempo para cobrir também serão resolvidas. Movimentar-se, por exemplo, pode ajudar a prevenir muitas formas de artrite, enquanto uma dieta altamente nutritiva também deve ajudar a prevenir a inflamação, combatendo ainda mais esse problema. O risco de câncer cai lá para baixo, se você alimentar o seu corpo com mais antioxidantes e gastar menos tempo na luz solar direta, sem proteção. Os problemas de visão também serão atenuados por muitos dos nutrientes que também discutimos, em particular, a luteína e a vitamina A. São ótimas para combater o glaucoma e a catarata. Em geral, apoiar o seu sistema imunológico e fornecer antioxidantes o ajudará a combater muitas das várias formas de deterioração que levam a problemas como de visão e audição. Evitar o estresse, acredite ou não, diminuirá a probabilidade de você sofrer de zumbido no ouvido e também de desenvolver qualquer tipo de doença, porque seu sistema imunológico ficará mais forte e você dormirá melhor. E se você está evitando açúcares simples e calorias vazias, isso também deve beneficiar seus dentes. O mesmo acontecerá com a obtenção de mais vitamina D, magnésio e cálcio. Você também pode ajudar escovando regularmente seus dentes, não pressionando muito. E, como acontece com seu cabelo, tente evitar pastas de dente que contenham muita química. O uso de flúor, encontrado na maioria das pastas de dente, pode na verdade ser muito ruim para os dentes e danificar o esmalte. Conclusão. Então aí está, é assim que você envelhece graciosamente. O segredo é não pegar leve consigo mesmo, não começar a fazer menos e não arranjar desculpas. Em vez disso, se você quiser se manter saudável e jovem, precisa agir como tal. Pode parecer muito trabalho árduo no início se você estiver se sentindo cansado e letárgico. Mas agora, o segredo é seguir em frente e pensar nas recompensas no final. Enquanto isso, tente introduzir essas mudanças lentamente. Não pense que você vai mudar todo o seu estilo de vida da noite para o dia. Em vez disso, tente seguir uma dieta mais saudável aos poucos. Isso lhe dará os níveis de energia de que você precisa para talvez começar a caminhar uma vez por semana com um pouco mais de vigor. Com o tempo, você poderá acumular energia e coragem para ir a uma academia falar com um personal trainer sobre como aprender a agachar e levantar peso. Você terá um pouco mais de energia e motivação para injetar um pouco mais de paixão no quarto. Portanto, não deixe que a idade o derrote. Apenas siga em frente e dê a si mesmo um propósito, um impulso e trabalhe nessa direção. Apoie esse estado mental com o regime mais saudável, a dieta correta e nutritiva. Você descobrirá que pode evitar os piores efeitos do envelhecimento por muito mais tempo. E ai! Vai começar a viver hoje o seu melhor futuro? Aproveite sua vida, aproveite seu dia. Cuidar de si é uma tarefa que vale a pena. Não tenha preguiça. Se você não agir, ninguém irá fazer por você. Este é o conhecimento mais importante das nossas existências, pois só com saúde e beleza você irá conseguir ser por toda a sua vida uma mulher plena. Conte comigo, você não está sozinha. Da responsabilidade. Este book foi escrito apenas para fins informativos. Todos os esforços foram feitos para tornar este book o mais completo e preciso possível. No entanto, pode haver erros na tipografia ou no conteúdo. Além disso, este book fornece informações apenas até a data de publicação.
Portanto, este livro deve ser usado como um guia, não como a fonte final. O objetivo deste e-book é educar. O autor e a editora não garantem que as informações contidas neste book sejam totalmente completas e não serão responsáveis por quaisquer erros ou omissões. O autor e editor não terá nenhuma responsabilidade ou responsabilidade para com qualquer pessoa ou entidade com relação a qualquer perda ou dano causado ou alegadamente causado direta ou indiretamente por este book.